dia, bem-vindos à primeira edição da Mesa Redonda, um programa de informação semanal que seleciona o que mais relevante se passou na região, no país e no mundo. O convidado esta semana para comentar a atualidade noticiosa é o Dr. Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu, mas antes de passarmos à revista de imprensa, vamos ver os destaques dos jornais desta semana. Começamos por ver a edição do Correio da Manhã, desta segunda-feira, onde destacamos na manchete salários dos portugueses. Este destaque diz que só Lisboa e Setúbal é que estão acima da média nacional. Outro destaque é patrão mata empregado e finge acidente com a mãe. Este destaque fala sobre um empresário de 42 anos que está em prisão preventiva, suspeito de matar um empregado ucraniano de 51 anos em junho deste ano, na Póvoa de Varzim. A edição de quinta-feira do Diário de Viseu diz que na manchete que Vozela tem o primeiro selo de Biosphere Destination. O concelho da região de Lafões é o primeiro município do país a ser reconhecido pelo Instituto de Turismo Responsável como destino sustentável certificado. Outro destaque que podemos encontrar na manchete é a Viseu 2001 vence Fundão. Os vizienses bateram na quarta-feira o segundo classificado por 4-2 e subiram no 10º lugar da tabela da primeira divisão. Carmo Mangualdo vai investir 10 milhões de euros em habitação. Este é outro dos temas para ler no Diário de Viseu. Público do dia 9 de dezembro, no público do dia 9 de dezembro podemos destacar na manchete: o Governo injeta mais de 745 milhões no orçamento de saúde até ao fim do ano, 630 milhões de euros destinam-se aos hospitais para saldar pagamentos em atraso e para aumentar a capacidade de resposta face ao Covid-19. Destacamos ainda em relação às pensões: os pedidos de reformas vão crescer 25% em 2023. Na edição de quinta-feira do Jornal Notícias, destacamos Passadeira Vermelha. Este destaque refere-se ao jogo de quarta-feira entre o Benfica e o Dinamo Kiev. Os encarnados ganharam por 2-0 aos ucranianos e conseguiram o apuramento para os oitavos da Champions. Outro tema para ler no JN é a notícia que diz respeito a um jovem que foi hospitalizado após ser agredido perto do campus universitário em Braga. Os comentários desta semana são feitos pelo Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu. Dr. Fernando Ruas, bom dia. Bom dia. Começamos por analisar a manchete do Correio da Manhã com um assunto que diz respeito aos salários dos portugueses. Escreve este jornal que só os salários de Lisboa e Setúbal é que são superiores à média nacional. O que acha que os outros distritos podem ou devem fazer para se aproximarem à média nacional? Olha, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado por me convidar a fazer esta leitura conjuntamente dos jornais. E deixe-me dizer que começámos da melhor maneira com um tema que está sempre no eixo das minhas preocupações, que tem a ver com esta assimetria que o país vive. Esta notícia reflete de forma, eu diria, paradigmática aquilo que se passa no país. Continuamos Lisboa como capital e o resto é paisagem, e se não é Lisboa só, é Lisboa mais um bocadinho ao lado, neste caso Setúbal. E, portanto, isto diz bem que temos que fazer um grande esforço para que o país seja mais harmonioso, mais solidário e que não haja, digamos, estas diferenças. Esta é uma notícia, mas se por acaso consultar o índice do poder de compra, a situação ainda é mais bem evidenciada. Isto é, chega-se à conclusão, por exemplo, que Lisboa tem 14 vezes e meia o índice de poder de compra de um concelho do interior do país. E, portanto, é isto que compete, nomeadamente a nós que vivemos no interior, ir denunciando e reivindicando, no sentido que o país não tenha estas diferenças tão acentuadas. E o que é que acha que se pode fazer para mudar essa situação? Posso fazer muita coisa. Primeiro é que haja vontade política. E depois que aquilo que se diz com muita frequência, começa a ser uma palavra vã mesmo, que é a discriminação positiva. A discriminação positiva faz-se se houver vontade. Portanto, nada impede que haja uma preferência, por exemplo, queremos médicos no interior, pois pague-se melhor do que no litoral. Queremos professores no interior, faça-se a mesma coisa e, portanto, seguramente as pessoas não deixarão de vir, até porque, em termos, digamos, de qualidade de vida, vive-se um bocado melhor, sem aqueles atropelos que encontramos nas áreas metropolitanas. Muito obrigada. Dr. Fernando Ruas, falamos agora de um assunto que diz respeito ao Distrito de Viseu, mais precisamente a Vozela. No manchete Diário de Viseu destacamos que Vozela tem o primeiro selo de Biosphere Destination.
Em que medidas este selo é importante para o desenvolvimento turístico da região? Olha, eu acho que é bem merecido. O autarca de Vozela tem feito por isso. E Vozela é conhecido exatamente pelas preocupações que tem, tanto com a floresta como com o ambiente. E, portanto, eu acho que isto é importante. Como facilmente se deduz, o interior não tem grandes potencialidades, a não ser aquelas que resultam exatamente do bom clima, do bom ambiente e explorar, por exemplo, setores como o turismo ambiental, que Vozela tem feito muito bem. Eu diria que é mais uma alavanca, isto por si não resolve o problema do desenvolvimento do interior, mas é mais uma alavanca, como tantas outras que os autarcas vão descobrindo, e portanto eu fico muito feliz que haja um concelho, ainda por cima vizinho, que tenha este tipo de preocupação e que seja reconhecido como tal. Avancemos com a revista de imprensa, destacando uma notícia do Público, que diz respeito aos pedidos de reformas vão crescer 25% em 2023. Qual é a sua opinião sobre isto? A minha opinião é que, de facto, as pessoas não se sentem muito confortáveis a trabalhar, isto é, se vão pedindo a reformas, se calhar reformas antecipadas, é porque os locais de trabalho não, o que era normal é as pessoas ficarem até com alguma saudade quando deixam o emprego. E até, digamos, uma certa consternação quando passam depois para a reforma. Se por acaso agora pedem antecipadamente a reforma, é porque os locais de trabalho não os vão satisfazendo e, portanto, eu diria que as pessoas querem encontrar um conforto rápido, se calhar arranjando até na reforma algum complemento que lhes permita uma vida mais desafogada. Certíssimo. O JN destaca o jogo de quarta-feira entre o Benfica e o Dinamo Kiev, no qual os encarnados venceram por 2-0, conseguindo o apuramento para os oitavos da Champions. O Benfica junta-se agora ao Sporting, que já tinha carimbado a sua passagem na terça-feira. Dr. Fernando Ruas, vê futebol? Vejo. Se vê futebol. Claro, aliás sou um doente por ver o meu Sporting e sofro com isso e também não é nada estranhar, eu joguei a bola durante muitos anos e portanto o futebol é algo que vou acompanhando e portanto acompanhei o Sporting, acompanhei o Benfica e acompanhei o Porto e naturalmente as equipas que disputam. Ainda ontem vi o jogo do Braga com o Estrela Vermelha e também sofri também não sei se era por ser Sporting, mas era por ser uma equipa portuguesa que esteve para passar aos oitavos e não passou, digamos, apenas porque se deixou empatar na última parte da partida. Mas vejo futebol, vejo e gosto muito. E qual é que é a sua opinião sobre a prestação das equipas portuguesas nas competições europeias? Olha, eu acho que este ano correu muito bem, mas deixe-me ainda voltar atrás porque é que eu gosto do futebol. Diga. É que o futebol ensina alguma coisa aos políticos. O futebol nem sempre é uma escola de virtudes, mas tem algumas coisas que os políticos deviam aprender. Por exemplo, quando no futebol um adversário rasteira o outro, se o árbitro estiver atento, marca falta. Na política, não. Se saltar com o adversário no futebol, se por acaso puser as mãos nos ombros do adversário e não o deixar saltar, também o árbitro marca falta. Na política é o que mais se vê, a gente a pôr as mãos nos ombros dos outros e não o deixar saltar. Portanto, eu acho que até o simples facto no futebol as pessoas andarem todas vestidas da mesma maneira e depois quem tem unhas é que toca viola, também devia ser um bom ensinamento para a política. Terem todas as mesmas oportunidades e depois quem tem unhas é que marca golos, não é? Portanto, eu acho que Portugal está num bom momento, apesar dos problemas da seleção, dos atuais problemas da seleção, mas acho que em termos de equipas é uma boa prestação. Fico preocupado só porque com a mudança de regras, Portugal é capaz de baixar de posição no ranking da FIFA. Nós somos neste momento a 6ª equipa do Mundial e podemos trocar de posição com os Países Baixos, o que não é nada agradável, mas pronto. Sr. Presidente, estamos quase a terminar. Quer comentar alguns destaques regionais que lhe tenham chamado a atenção nestes últimos dias? Olhe, comentar digamos, com desagrado, a evolução da pandemia no nosso concelho. No nosso concelho e na região. E, portanto, nós fomos forçados a cancelar alguns eventos, nomeadamente até a Semana Académica não teve, digamos, a oportunidade de acontecer, mas os concertos de Natal vão ser cancelados, vamos usar o streaming eventualmente para os dar à estampa e, portanto, esse é o fator que eu acho mais complicado, sobretudo
acontecendo numa altura que é tão propícia, digamos, à paz, à alegria ou ao encontro familiar. Portanto, eu destacaria este fenómeno que não nos agrada, naturalmente, mas que temos de estar atentos. E deixaria aqui, aproveitando uma palavra a quem eventualmente nos possa ver, que não facilitemos em relação à pandemia. Tudo aquilo que fizermos para nos proteger e protegermos terceiros, acho que é o caminho indicado. Concordo plenamente consigo. Muito obrigada. Dr. Fernando Ruas, muito obrigada pela sua presença e boa semana. Continuando com a nossa informação semanal, em foco na atualidade cultural destacamos o filme português de Diogo Morgado, Irregular. O filme conta a história de um homem de família feliz que vê a sua vida colapsar quando a filha e a mulher são raptadas. O filme do género thriller estreou no passado dia 18 de novembro nos cinemas Nós e conta com a presença de atores como Pedro Teixeira, Carla Chamboul e Maria Botelho Nis. E com isto me despeço, a informação regressa à ExFTV na próxima semana. Desejo-lhe uma ótima semana e cá nos encontraremos de hoje a 8 dias. Mas antes de terminarmos, vamos conhecer o momento cultural da semana, hoje com a performance de Micaela Fernandes e Eva Oliveira no clarinete.